em casos de alegada possessão demoníaca são abundantes e têm ocorrido ao longo da história. Como a gente já sabe neste podcast, não é? Exato. No entanto, poucos relatos, se é que algum, podem se igualar aos eventos inquietantes e absolutamente bizarros que envolvem Dawn Decker. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje é Dawn Decker, o Homem da Chuva da Pensilvânia. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou a Sara Teites. Olá Sara, já não vinhas aqui há muito tempo. Olá, exatamente. E estavas agora vou ver o Homem da Chuva. Exato. E estavas a fazer caras que era para eu morrer a ler o intro, não era? Não, tu nunca perdes a classe, portanto. Não. O pessoal para a semana ou esta semana ainda viu. Eu a perder a classe a semana passada. Não, mas na intro tu, para mim, és a melhor pessoa para ler para ler a intro, porque a tua voz radiofónica Ui, boa radiofónica. é fantástica, portanto, é isso. Viram como é que a voz anda a engraxar? Viram? A voz. A voz. Bem, então traz-nos o Homem da Chuva, não é o Manda-Chuva, Exatamente. é Não. o Homem da Chuva. Manda-chuva é outra coisa. Manda-chuva aqui és tu. Nada disso. Desde que passaste a voz, pronto. Mas como assim? O Homem da Chuva? Isso ainda temos que andar um bocadinho até lá chegar. Mas, Ah. para além de Decker, 9 outras testemunhas prestaram depoimentos sobre os eventos, incluindo 4 agentes da polícia e um diretor da prisão. Ok? Temos muita gente envolvida aqui. Quando a história ganhou atenção nacional e internacional, o relato de Decker apareceu em vários programas de televisão. Resumindo, os incidentes de fevereiro de 1983 são sem dúvida alguns dos relatos paranormais mais credíveis já documentados e certamente um dos casos de possessão demoníaca mais corroborados na história recente. Pronto, tinha que ser. Claro! Tinha que ser! Poça! Oh, Deus, bora lá. Tu achas que eu ia trazer um tema contigo sem ser este tipo de coisas? Pronto, possessão demoníaca. São duas palavrinhas fantásticas que juntas já estraga tudo. Exato. E depois ainda pior, os mais corroborados na história recente. Na história recente. 1983. Fevereiro, ou seja... 10 anos antes de eu nascer. 8 meses antes de eu nascer. Foste tu. I'm fucking old. Bem, na verdade, os eventos presenciados eram tão poderosos que muitos acreditavam que estar na presença do próprio Devil. Ou do diabo, como queiram dizer. Só melhorou. É, não é? Só melhorou. Mas que isto ainda vai continuar. O Homem da Chuva para mim não era nada disto, Ruben. Pensava que era tipo um bruxo que trazia a chuva consigo. Podia-se a dançar com os índios. A fazer danças e aqui chuva. Ai, sinceramente, vai. Tu achas que eu ia trazer um tema tão fraquinho como um gajo a dançar e a cair chuva? Porque não, podia ser interessante. Sim. Dava para aí 5 minutos de episódio. Olha, aquele índio pôs ali aos saltos no meio da chuva, ou no meio da seca, quer dizer, a dançar e a cantar e a abanar-se todo. Não desvalorizes. Não desvalorizes os índios, tá? Não. Por acaso até é algo que eu admiro bastante. Índios, não os indianos, que isso é tech support. Eu tenho um indiano aqui em casa, está tudo bem. Mas ele não trabalha em tech support, foi daqueles que conseguiu subir. Não, ele não é. Ele não é indiano, coitadinho, ele é português, mas pronto, tem origens. Não interessa. Seja de onde for, é pessoa e o resto é conversa. A gente brinca, mas é tudo pessoas. Não, mas por acaso tenho um grande respeito pelos índios, ou digamos assim, pelos nativo-americanos, por causa daquilo que lhes aconteceu. Que a Inglaterra lhes fez, etc. Mas pronto. Exatamente. Mas desta vez não, vamos falar de um gajo que supostamente foi possuído. Maravilha. E não da melhor maneira. Ai. Ora bem, continuando aqui com a história de Dawn Decker,
Que outros afirmam que, embora o incidente fosse quase certamente de natureza paranormal, é mais provável que seja resultado de energia psicocinética, que, como já falámos anteriormente em episódios, é uma energia que era sombria e distorcida e que se tinha acumulado ao longo de uma vida devido, como veremos, a uma infância, de abusos. Ou seja, a energia psicocinética é... Não sei se vocês se lembram daquele filme da Carrie, tu não sabes porque tu não vistes. Mas é aquele pessoal que tem poderes e consegue mexer as coisas com a mente ou com... Não, mas eu conheço o filme. É aquela que ela depois leva com um balde de sangue. Conheço o filme, mas devias ler o livro, porque és a moça dos livros. Olha, mas foi agora lançado uma nova edição desse livro. Eu queria comprá-lo. E muita gente diz que está muito bom, portanto... Stephen King, e basta. Ou Stephen King, não sei como é que se diz. Ok. Pronto. O certo é que algo aconteceu sem qualquer dúvida razoável. O investigador paranormal Peter Jordan, que juntamente com o seu colega investigador Chip Decker, que por incrível que pareça não tem qualquer grau de parentesco, foi só um acaso terem o mesmo apelido, afirmou o seguinte: o caso de Donald Decker é de longe o caso singularmente mais fascinante e importante que eu já estive pessoalmente envolvido. Ok. Então vamos lá ver o que é que aconteceu com este senhor. Na madrugada. Não era madrugada, mas era uma manhã cinzenta e fria de 26 de fevereiro de 1983. Estás a brincar? Não. Hoje é dia 26 de fevereiro. É, não é? É, não é? Parece que foi escolhida a dedo, não foi? Oh, não. Ok, continua. Sim, porque o episódio só sai esta sexta, ou seja, hoje, mas foi gravado dia 26 de fevereiro de 1983. Maravilha. Foi gravado, não. Foi acontecimentos que aconteceram em 26 de fevereiro. Coisa. Vocês perceberam? Pronto, então vamos começar do princípio. Na manhã cinzenta e fria de 26 de fevereiro de 1983, na sonolenta cidade de Stroudsburg, Pensilvânia, enquanto estava em licença por motivos de compaixão do estabelecimento prisional do condado de Monroe, Don Decker despediu-se do seu avô falecido, James Keyshaw. Não sei se é assim que se diz, mas vocês sabem que isto não funciona muito bem com nomes. Se calhar é só James Keyshaw, o G e o H no fim não se lê, mas whatever. Durante o seu funeral. Ou seja, ele foi-lhe dado uma licença para poder ir ao funeral do avô. Ok. No entanto, não foi uma despedida muito cordial. Foi repleta de angústia, ódio e vingança. E porquê? Porque James, o avô de Decker, tinha abusado dele desde que tinha 7 anos. Ah, sério, ok. Exato. Agora, tudo o que ele conseguia fazer era manter esses sentimentos sombrios escondidos sobre um luto simulado, ou uma coisa meio falsa. Claro, pois, claro. Como é que nós podemos ter pena ao fazer luto de um parente que nos magoou tanto, não é? Exato, especialmente abusos deste tipo. Decker estava a cumprir uma pena de 12 meses por recepção de bens roubados. Ou seja, ele não roubou, mas guardou-os. De forma alguma um comportamento típico de uma carreira de criminosos, mas mesmo assim a sua família, em particular a sua mãe, praticamente o deserdou. Em parte, esta foi a razão pela qual ele visitou a casa de amigos da família, próximos, neste caso, que era Bob e Ginny Kiefer. Ok. Depois de ter comido tudo o que podia após o funeral, ele devia passar fomecas na prisão. Claro. Então ele aproveitou e encheu o bandulho até quase rebentar. Ele, entretanto, passou o resto desta sua licença nesta casa até ser escoltado de volta para a prisão. Ok. Foi aqui, e em algum momento durante a noite, que algo, e quando digo algo entre aspas, o pessoal do YouTube vê e o pessoal do Spotify não vê, aconteceu algo a Don Decker. E foi algo estranho
transformador e absolutamente aterrorizante. Ou seja, na casa desses amigos. Exatamente. Enquanto ele estava lá a aproveitar o resto da licença, aconteceram coisas. Ai, meu Deus. Então o que é que sucede? Alguns dos eventos mais surreais já registados. E para mais ficaram em grande parte fora da atenção do público por quase uma década. Ok. Em algum momento durante a noite, Decker foi ao WC fazer o seu xixi, estava a rasquinha, ele comeu e enfardou o bandulho como caraças. E enquanto estava lá, sentiu de repente um frio profundo começar a dominá-lo. Pronto, é aí tudo que começa. Tudo é porque a morte é sempre fria, o espírito é sempre frio. Exato. Por isso é que eu sou friorenta, percebes? Porque eu estou sempre rodeada deles. Entendes? Tu viste Supernatural, que não vistes? E vamos voltar outra vez a falar nessa série. Sim. Sim. Ok. Quando está um fantasma perto, há cold spots, ou seja, a temperatura baixa repentinamente. Que é o que deduzo que tenha acontecido aqui, neste momento. Sei que ele sentiu um frio muito profundo. Ok. Eles na série, inclusive, fazem a analogia de fica tanto frio, tu respirares vê-se o bafo. Quando está um espírito perto de ti. E mesmo estando uma temperatura normal, do nada isso imagina, acontece. Estás em pleno verão, cai-te a temperatura para muito baixo e faz-te respirar ao veres o bafo, a ver os vapores a saírem dentro de ti. Sentindo-se tonto, isto voltando outra vez ao Decker, estatelou-se no chão. Ok. Desorientado e sentindo como se estivesse em algum tipo de transe, deitou-se no chão de azulejos, tentando reorientar a sua mente. Antes que conseguisse, seu avô apareceu em cima dele. Oh, meu Deus. Ao mesmo tempo, diante dos seus próprios olhos, cortes e arranhões começaram a aparecer no seu braço, assim do nada. Cortes. Ele estava deitado no chão, vê o avô em cima dele outra vez e começou a aparecer cortes. Do nada. Entretanto, ele conseguiu sair do WC, correu pelas escadas abaixo em direção aos seus anfitriões, aos seus amigos de família. Ambos os braços estavam a sangrar intensamente devido às feridas infligidas por agressores desconhecidos e invisíveis. Pois, claro. Ele contou ao Bob o que aconteceu lá em cima, enquanto este, agora confuso sobre o que estava a acontecer, ouvia. Antes que pudesse terminar de relatar tudo, fortes e frenéticas batidas ecoaram pela propriedade dos Kiefer. Ai, Ruben. Eu estou sozinha em casa, pelo amor ao santo Deus que existe, ou não existe, não sei. Aos vários deuses, a gente não sabe. Nem quer fechar os olhos, que é para não abrir. Ai, que susto, Spooky! Imagina! Juro, é assim, bem a Spooky assim. Ela tem o nome Spooky. Yeah, é a minha Spooky. Claro, os anfitriões devem ter olhado para ele feito tipo, puto. O que é que andaste a fumar, meu? A sangrar completamente, não é? Com os cortes. Agora vês aquela cena toda à tua frente e depois começas a ouvir batidas. Sim, tipo Poltergeister que a gente já falou aqui, né? Entre outros. Ou seja, eles também não tinham tempo de achar que ele estava maluco, porque eles acabaram por ouvir também essas batidas. Mas sabes o que é que veio com as batidas? Não. Água. Água? Muita água. Tipo o quê? Infiltração? Tipo, a água descia com tanta força que parecia que estava a chover ali dentro da sala dos Kiefer. Esse tipo de água. Que vinha supostamente do piso de cima. Não. Ele desceu, foi para a sala, ou foi ter com eles não sei onde. Sim, ele desceu e na divisão onde eles estavam, começou a chover dentro de casa. Como se estivesse a chover. Decker, por sua vez, parecia atordoado e como se tivesse voltado a entrar num estranho transe. Sem saber o que fazer e temendo danos à propriedade, Bob telefonou ao proprietário, Ron Van Wyre. Quando este chegou, a situação intensificou-se ainda mais. A água continuava a jorrar
acima deles, parecendo até borbulhar no chão. Estás a ver aquela cena da chuva com tanta força que parece que faz bolinhas no chão? Pronto, era o que estava a acontecer. Uhum. Van Nuy afirmou depois, enquanto vários programas de televisão procuravam documentar o caso, ele disse o seguinte: não havia uma direção básica de onde a água estava a vir. Poderia vir de qualquer sítio. Ok. Não era tipo assim. Exato. É como Era se tipo- estivesse a chover na chuva. Como Yeah, chove para não aquele lado, consegues como chove perceber. para este, como chove para o outro. Yeah. Pronto. Ok. Eles incapazes de localizar a fonte da água, e dado ainda o estado de transe em que Decker se encontrava, Uhum. as autoridades foram chamadas. Os agentes Richard Walbert e John Baugen chegaram um pouco depois a uma cena diferente de qualquer outra que já tinham visto. Claro. Baugen afirmou mais tarde em entrevistas televisivas, e vou passar a citar também o que é que ele disse: eu literalmente senti um arrepio na espinha. Era uma situação onde as coisas estavam a ocorrer que nunca jamais sonhei que poderiam acontecer. E não havia como explicar aqueles acontecimentos. Claro. Como é que tu explicas que está a chover? Podes ter uma infiltração, mas a infiltração acaba sempre por sair de um sítio, não é? Exato. Não é tipo nada tipo. Escorre, imagina, é uma infiltração, escorre da parede. Está a chover dentro de casa. A não Sim, ser que ou tenhas uma bolhinha, aqueles repuxos de santo e fogo. ou aquelas bolhinhas que se faz um buraquinho no meio do teto e começa a pingar, não é? Exato. Agora, tipo, uma tempestade dentro de casa, a menos que vocês sejam a Peppa de Encanto e quando estiverem muito chateados e estressados, vem uma nuvem e chove. Por isso, é que sabes o que é que acontece? Não. Não falamos do Bruno. Agora desta. Eu sei. Oh, não, esta ficou boa. Boa. Pronto, gente, não se fala do Bruno. Vocês não sabem o que é que estamos a falar, Vão ver o Encanto. não falem do Bruno. É só Exato. isso. Devemos ser pagos agora. Exatamente, Disney, como é que é? Está cheia, deixa-me estar a fazer publicidade. Bem, continuando, os agentes sugeriram tirar o Decker dentro de casa e levá-lo para uma pizzaria no outro lado da rua, esperando que isso pudesse trazer de volta à realidade, pelo menos a ele, acordá-lo, e também pudesse parar um bocadinho a chuva dentro de casa. Os dois pedícias, exato, porque aquilo estava muito já a alagar, já iam precisar de barcos e boias. Meu Deus. Os dois polícias pediram ajuda aos seus superiores, é quando Van Nuy persistia em tentar encontrar a fonte de toda aquela água. Enquanto isso, do outro lado da rua, na pizzaria onde Decker agora estava sentado, a água começou a cair do teto. Agora Ok. perguntas, agora já sabes porque é que ele era chamado o Senhor Já da Chuva. percebi. Portanto, este sim trazia a chuva. Exatamente. Nem precisava de ser Este- vídeo. E não precisava de andar com. Como é que ele se chama? Tararara. O pipi. O afiador de facas. Exato, quando eles Ou passam. moladora, ou como é que se chama? Ele de vez em quando anda a passar na rua, que dizem que vai chover. Ele passa aqui às vezes. Ele passa em todo lado, não sei como. Pois eu esqueço de mim, não sei se tu vais ver ou não, depois esqueço-me dele. Eu acho que ele faz de propósito. A música é um encanto. Exato. Não falamos do Bruno. Que horror. Ai, Sérgio. Ok, então era chuva por todo lado. Era chuva até Basicamente, Num sítio, eles podiam ter pegado no homem e levavam-no para um sítio onde houvesse seca. Tipo, anda cá, vais aqui no autocarro, chove um bocadinho dentro do autocarro, a gente abre as portas e regas esta horta toda e vais andando horror. pelos campos, que é para ir chover. exato. Era muito mais fácil. Assim tinha utilidade, escutava dele ir para a prisão. Olha, a gente está a 2,5€ por hora e vais regar os campos. Lá era escudos. Era. Ah, não é escudos, lá era quê? Era dólares, não é mesmo? Era dólares, sim. Eles pagavam em pennies. Nós, qualquer dia, um de nós é punido por estarmos aqui a falar Opa. destas coisas. O cêntimo nos Estados Unidos é o penny. Um penny, 2 pennies. Nós estamos a brincar. Não Nós estamos. respeitamos imenso. Está tudo bem. Bem? Seja que almas estiver aí, está tudo bem. O nosso cêntimo está para os pennies americanos. Ora bem, por esta altura, Continuas. voltamos para a pizzaria.
Ok. Por esta altura, quem estava na pizzaria não apenas estavam cientes da água que de repente jorrava sobre eles, mas era evidente para todos, na sua linha de visão, que Decker estava num estado surreal parecido a um zombie. Ok, tipo inconsciente, né? Em transe, não estava lá, whatever. Enquanto a proprietária da pizzaria, Pam, observava os eventos a desenrolarem-se à volta de Decker, teve de repente a ideia de que ele poderia estar possuído por algo demoníaco. Ok. Segundo o relato de quem estava no local, ela colocou um pequeno crucifixo que mantinha na caixa registradora sobre a pele de Decker. E o que é que aconteceu? Instantaneamente, uma marca de queimadura apareceu na sua pele onde a cruz estava. E Decker gritou de dor antes de aparentemente voltar a si e libertar-se de qualquer influência que estivesse a manter em transe. Claro. Ok. É tipo os vampiros. Yeah. Caralho, isto bem queima. O sol. Exato. Não, esses viram coisa. Não vou dizer. Não, mas os vampiros com o sol queimam-se. Sim. E são os vampiros a sério. Era o que eu estava a dizer. Mas não era isso que eu ia dizer. Eu sei. Continuando para o Dom Decker. Ou Donnie Decker. Neste caso, a Pam, que era a dona da pizzaria, diria sobre o incidente com o crucifixo. Desculpem, blá. Ela diria sobre o incidente com o crucifixo o seguinte: não havia maneira de alguém ter pegado uma partida daquela forma. Isto era real. Donnie, que era como ela chamava o homem, estava mesmo a fazer aquilo. Ele estava a fazer isso sem se aperceber do que estava a fazer. Ok, ou seja, isto deve ser traduzido diretamente do inglês. Isto tem um português todo assassinado. Mas... Não, a cena é que imagina, isto tem bué testemunhas. Bué. Já viste, tipo, já foi polícia, já foi a pizzaria, já foi os clientes da pizzaria. Viram mesmo o crucifixo, né? Viram as marcas dos cortes nos braços dele. Portanto, isto estava a acontecer. Tipo, não é tipo aquilo que nós estávamos a dizer, o facto de quando foi também nós estávamos a falar sobre a Annabelle, acho eu, que tinham aquelas explicações todas psicotécnicas deles, tipo, poder ser uma sociopata, estar ali em transe e ter convulsões e não sei o quê. Yeah. Isto era tudo fora do corpo dele, não é? Exato. A chuva, o crucifixo queimar, não há uma explicação para isto. E depois é aquela cena, isto aconteceu há 42 anos atrás. Exato. Não é assim há tanto tempo. Exato. Quer dizer, para mim há muito tempo. Cada vez que eu vou pensar que vou fazer 42 anos em setembro, dá-me uma coisinha má. Mas pronto, se a gente for a ver, é um caso muito recente. Às vezes nós falamos de casos que têm anos e anos. Mas não, foi muito recente. Sim. Com Decker agora, aparentemente, em plena consciência de si próprio, os Kiefer conduziram-no de volta à casa. Quase logo após sair da pizzaria, a água parou de cair. Eles aproveitaram para encher jarros e encher os copos às pessoas e coisas. Lavar o chão. Exato. Era só borrifar um bocadinho de detergente e passar a esfregona e estava feito. Chato. Quase logo após sair da pizzaria, e já me estou a repetir, a água parou de cair. Ao mesmo tempo, ao entrar na casa dos Kiefer, a água começou novamente a fluir de todas as direções. O homem levava a chuva. Ok. Mesmo ele consciente, a chuva continuava a cair. Sim. Mais estranho ainda, pratos e panelas começaram a tremer e a colidir ruidosamente na cozinha. Começa. Van Way, que era o dono da casa, porque eles lá que trabalham com alugueres. Só para ter um bocadinho de contexto, outra vez o pessoal começa a dizer muitos nomes, chegamos a um ponto que já não sabemos quem é que eles eram. O Van Way, agora igualmente frustrado e desconfiado, acusou Bob e Decker de estar a fazer algum tipo de brincadeira. A discussão foi aquecendo, cada vez mais. Apenas quando Decker foi levado do chão por uma mão gigante, invisível, e atirado contra a parede da cozinha é que eles pararam. Isto é bem filme de terror. Esquece. Tipo, do nada... Exato. E o senhorio estava lá, pelo menos. O senhorio estava a ver tudo. Ele quase ia às trombas ao amigo do Decker.
Do nada. Do nada, o outro começa a elevar-se do chão e é empurrado contra uma parede. Ok. No dia seguinte, os agentes Baujan e Walbert retornaram à propriedade dos Kiefer, onde Decker ainda estava alojado, acompanhado pelos agentes Bill Davis e John Rundle. Uhum. O seu superior Gary Roberts não ficou todo convencido de que algo fora do comum estava a acontecer e ordenou que os dois agentes esquecessem o assunto. Mas é claro que eles não conseguiram. Como é assim? Claro, tipo, pá, esquece que viram isto. Sabes que nesta altura e hoje em dia, se tu aparecerem dois agentes com um assunto destes e fazerem relatórios sobre isto, como é que eles vão explicar o que é que aconteceu? Sem serem chamados de malucos. Sim, ok, mas sei lá. Ok, é tipo para se protegerem eles, né? Sim, basicamente. tipo, Ok, o olha, departamento de polícia. caga, vamos só passar à frente, eles que se enrasquem. Exato, eles aqui nesta altura fizeram com uma Elsa. Let it go. Em português já passou, portanto. É parecido. Tudo parecia ter voltado ao normal. Espera, vou desenrolar. Tudo parecia ter voltado ao normal na casa dos Kiefer. Nenhuma água corria e Decker não estava mais sob qualquer tipo de feitiço demoníaco. Ok. No entanto, quando Davis, por curiosidade, pediu a Decker que segurasse um crucifixo de ouro que possuía, as coisas começaram a mudar. Ok, quer dizer, estava tudo bem. Exato, o que é que vamos experimentar? Ele está a dar um crucifixo para as trombas que é para ver se acontece alguma coisa. Por isso já sabem, pessoal, não andem com crucifixos. Decker, claramente desconfortável, afirmou que a cruz estava quente e que queimava a sua pele. Sabes a ver o que é que acontecia aí para trás de ti? Não, estava a ver porque eu tenho aqui um livro que é o Padre, mas não tem terço na capa. Ok, é smut também. Horrível. Passando à frente. Que isso são temas para outros podcasts. Yeah. Agora já me perdi, estás a ver? A culpa é tua. Ok, ele afirmou que a cruz estava quente e queimava a pele. Estás a dizer que aquilo está quente. Exato, aquilo está, foi o que ela disse. Observando com desconfiança. Oh, Sara, estás a ver o que é que tu me fazes fazer? As pessoas estão a querer ouvir uma história. As pessoas estão a querer ouvir uma história decente. Não sei o que é que se passou. E a gente vem para aqui dizer porcarias. Observando-o com desconfiança, Davis foi buscar a cruz de ouro. Foi então que Decker se elevou a vários centímetros do chão, antes de uma força invisível e excessivamente forte o atirar para o outro lado da sala como se fosse um brinquedo de trapo. Isto é bué. Ai, sério. É aquela coisa. É o diabo foge da cruz. Eles vinham com a cruz e o gajo para o outro lado da sala. Exato. Ele tinha lá dentro. Tu metes-te a jeito. Mais uma vez, that's what she said. Eu não faço por mal, gente. Desculpem, é sério. As pessoas no YouTube vão perceber que eu não faço por mal, é sério. Ai, Nossa Senhora. Okay. Eu vou-me concentrar. Bora. Vais. Tal como no dia anterior, estranhas feridas começaram a aparecer no corpo de Decker diante dos olhos dos agentes. O que fez com que 4 testemunhas recuassem horrorizados, e foi que essas feridas pareciam ser infligidas por algo com garras afiadíssimas. Ok. Like the devil. Garras afiadíssimas, eu diria mais que era mais os Hellhounds. Os quê? Os Hellhounds, é os cães do inferno. Vêm buscar as almas das pessoas. Ah, é? Pensava que era a morte. Pensava que era o ceifeiro. Também. Este é o tipo de ceifeiro. Os Hellhounds, supostamente, e se o lore estiver certo, lá está, novamente. Quem viu Supernatural sabe o que é que eu estou a falar. Se vendes a alma um demónio, tens 10 anos para viveres com o teu desejo que tu pediste ao demónio. Passados 10 anos, a tua alma é levada para o inferno pelos cães do inferno, ou pelos Hellhounds.
Mas olha que há um dorama assim. Quem? Um dorama. Agora não sabes o que é um dorama. Estás a ver? Toma. Mas faz cá. Séries japonesas. Não, coreanas. Eu para mim isso é série. Que ele é o diabo. Tadito. Ele é o diabo. Não, mas ele é muito girinho. É como outro diabo. É muito engraçado. O Lucifer. Exato. Também é engraçadinho. Não. Também não é assim nada de... piores. Pronto. Mas esse drama, ele é isso mesmo. Ele imagina, ele é o diabo, e ele vai às famílias. Imagina que há uma família que a filha está muito doente e que está quase a morrer. Ele aparece e diz: eu posso concretizar um desejo teu. Eles disseram: então cura a minha filha. E ele: ok, então daqui a 10 anos tu... Toma, é minha. Eu venho cá buscar, mas é o diabo que vai lá e agarra no contrato, e a pessoa morre de um caso tipo normal, um ataque cardíaco, uma cena assim. No Supernatural não. As pessoas morrem uma morte muito bruta pelos Hellhounds. Mas o dorama é fofinho, é romântico, tem que ser... É como os vampiros, fofinhos. Continuando. Uma ferida em particular surgiu na garganta de Decker, que felizmente não cortou nenhuma artéria. O agente Randall afirmou mais tarde o seguinte: não tenho resposta alguma para o sucedido. Claro! Só se ele fosse algum padre tipo sonhos. Padre exorcista. Padre exorcista de noite, de dia era agente da polícia. Não combina. Pois não. Após o seu retorno à prisão, vários dias depois, qualquer esperança de que os estranhos incidentes terminassem desapareceram. Em vez disso, aumentaram e transferiram-se para a cela de Decker. Desta vez, no entanto, parecia que o próprio Decker conseguia controlar esse poder. Não é? Estranho. Os primeiros dias de regresso ao estabelecimento prisional passaram sem incidentes. No entanto, Decker começou a questionar se conseguia fazer a água aparecer e desaparecer à vontade. Pronto. Agora que eu mando a chuva. Não sabendo o que estava a fazer, ele afirmaria anos depois de que se concentrava para que a água aparecesse. Ele fazia assim muita força e começava a aparecer a água toda. E aparecia mesmo? Para o seu total choque, ele diz que sim. Ao ver o efeito que a sua nova habilidade parecia ter nos guardas prisionais, Decker quase os provocava com o seu dom, e dom entre aspas, afirmando que tinha feito chover em sua cela. Meu Deus. Para mim, ele gajo andava lá dentro da sanita a fazer laçadas para a parede. Então eu fiz chover 10 vezes. Subir à cabeça. Esta coisa que não tem piada nenhuma. Subir à cabeça. Quando o incidente e os relatos da experiência de Decker durante a sua licença chegaram ao conhecimento do diretor da prisão, David Kinhold, ele rapidamente convenceu-se de que o caso de Decker era possessão demoníaca. Claro, que o pessoal é muito convencido. Não. Ele é o demónio, entrou-lhe no corpo. Eu não tenho mais nada. E por acaso, imagina, se eu agora do nada começasse a controlar a água, eu achava que era uma Winx ou uma Witch. Eu achava que era dos desenhos animados do Avatar. Eles tinham água, fogo. Há quanto tempo é que eu já não vi isso? Não! Os desenhos animados? Sim, o Wang. Nunca vi. Não, mas imagina, eu acho que não sei, eu acho que nunca na vida pressentia. Eu já vi, mas não vi. Pronto, viste, mas não viste. Pronto, eles lá e também andam. Eu nunca na vida, imagina, agora do nada fizia assim e saía aqui água. Não iria pensar. Não ia pensar, estou possuída pelo demónio porque consigo controlar a água. Claro. Mas ele supostamente... Já foi. Não sei, ele na casa de banho, ele na casa de banho viu o avô. Se foi o avô que entrou para dentro do corpo outra vez ou não sei. Pois. Pelos cortes. Exato. Esgueirou-se lá para dentro.
Às vezes de entrar por outros lados, entrou pelos quartos. Nossa senhora, continua. O que é que foi? Sério. Nós temos que pôr um aviso para mais 18 anos. Quer dizer, todos os nossos são mais Isto é 18 todo anos. mais de 18 anos. As crianças não podem ver isto, pessoas. Damos o aviso depois de dizer esta estupidez toda. Jovem, se és criança, desliga o monitor. Ai, os tímpanos das pessoas lá em casa foram todos com os porcos agora. Desculpem. Bem, o diretor da prisão achou que o Sr. Decker estava possuído e não perdeu tempo em levar o incidente ao ministro da prisão, que quem era? Era o reverendo William Blackburn. Mais um. Bem, isto é só gente. Mas este já era reverendo, já era padreca. Ai, que horror! Oh, Ruben! O que é que foi? Isto é só um senhor de costas? Sim, pessoas, eu vou explicar. Os meus textos têm sempre imagens. E agora, por exemplo, uma imagem de um senhor de costas que, pelos vistos, fez com que a alma da Sarah saísse do corpo durante uns segundos e voltasse. Meu Deus, é que a imagem está bem creepy. Só um senhor de costas, Sarah. Posso continuar? Exorcismo. Blackburn estava mais do que cético em relação a Decker e disse-lhe de forma direta que estava tudo na cabeça dele. Está tudo na tua cabeça. Claro. Exato. E está. E pode estar. Na cabeça, costas. Cabeça, ombros, joelhos e pés. E essa outra de outra maneira. Cabeça, tronco e membros, todos temos. Isso era um boneco que o meu puto tinha quando era pequeno. Tinha essa música assim. Mas, Okay. mas eles depois, entretanto, mudaram a música porque há pessoas que nascem sem coisa. Continuando. Foi então que Decker entrou num estado de transe semelhante ao que estava na casa dos Kiefer. Um odor desconhecido, mas sórdido, permeou a sala onde os dois homens estavam. Começou a gerar esgoto. odor? Exato. Ele tirou tanta água da sanita que começou a gerar esgoto. Faz sentido. Então a água começou a jorrar novamente. Todos os lados. Por todos os lados. Não só da sanita. O reverendo afirmaria mais tarde, e sem reservas, que ele estava na presença do mal. Claro. Começou a ler apressadamente a sua Bíblia e notou que, apesar de toda a sala estar ensopada em água, permaneceu completamente seca. O exorcismo parecia estar a funcionar e Decker voltou à sua atitude normal. O odor abominável desapareceu e a enxurrada parou. Blackburn afirmou mais tarde que o seguinte: não havia dúvida na minha mente de possessão. Não há como um humano fazer o que ele fez naquela sala. Olha, bom dia, senhor. Não há como isso e como acontecer as feridas todas no corpo dele, não é? Exato. Uma pessoa pode ter problemas de pele, mas cortes. Uma coisa que aqui me faz frieiras, confusão, que me faz um bocadinho confusão nesta história, que está bem que o Blackburn era um reverendo, mas ele, para praticar um exorcismo, tem que ter autorização do Vaticano. E aqui, por isso, simplesmente ele pegou na Bíblia e começou a fazer um exorcismo. O que é que eles leem na Bíblia para fazer um exorcismo? Não sei, porque normalmente não é lida a Bíblia num exorcismo. É um livro específico para exorcismos. Já não temos nos outros tipos de episódios, mas aquilo tem. Sim, que a tua em latim, não é? Exatamente, aquilo é qualquer Ou coisa isso, romano. Exatamente, que nós até tentámos ler. Eu tentei, eu assassinei o latim. Não, mas uma sim, tentativa... exato. Mas mesmo em todos os filmes e todas as coisas, documentários e isso tudo, é sempre isso, é tipo assim a mão e a Bíblia e coisa, mas normalmente não é a Bíblia. Tipo, versículo não sei o que mais, não matarás. Não é? Tipo, um bocado... Eu estava a ler os 10 mandamentos, ou demora. Se calhar. E tal, não matarás, não vais cobiçar a moça do teu próximo. Não cobiças. Não comes carne de porco, só de porcas. Ai, que pressa. Onde é que está a Spooky? Spooky. Ela já foi.
eu falar em exorcismo, foi-se embora. Ai, deixa estar, que é para ela não me aparecer ali. Ainda te aparece aí, depois borras toda. Não é um problema. Bem, o episódio marcaria a última vez, pelo menos conhecida de quaisquer incidentes, envolvendo Decker. Pelos vistos, o exorcismo do Padreca funcionou. Ah, ok. Ele cumpriu o restante da pena e, exceto por contar a sua história a vários programas de televisão paranormal, levaria uma vida relativamente tranquila, até recentemente, claro. Imagina. Recentemente naquela altura, não agora. Sim. Ou seja, tu no início do podcast disseste que isto durou durante uma década. Ou seja, não, isto não durou durante uma década. Isto passou ao conhecimento público passado uma década. Ah, ok. Ou seja, ele acabou a pena. Exato. Ou seja, isto foi em 1983, só em 1993 é que veio aos ouvidos cá fora. Que foi quando eu nasci. Por acaso não sabia. No dia 26 de fevereiro. Já. Portanto, há 42 anos. Há 42 anos, mas foi conhecida há 32 anos. 32 anos. É a idade que eu vou fazer em setembro. É que ambos os dois foram em setembro. Ambos os dois, virgens. Ah não, tu és balanço. Eu não sei. Eu se for para balançar agora que eu estrago aquilo tudo, depois que eu tenho. És balanço, eu sou virgem. Continuando. A criança que tu tens, isso vai-se logo ao ar. Desculpa. Essa afirmação vai logo ao ar. Tipo, Decker foi novamente preso em 2012. Em 2012? Exato. Isto é agora? Foi há 10 anos. Mais ou menos. Ai, sim, ok. Há 13 anos. Sim. A acusação nesta ocasião era de incendiar um restaurante. Ou seja, ele passou da água para o fogo. Ele está a passar pelas fases todas do... Ou então transformou a água em fogo. Olha, se um pode transformar a água em vinho, percebes? Eu queria ver era transformar vinho em água. Não, isso não tem interesse. Para quê? Está tanta água. Imagina que estás numa festa e que está lá uma grávida que não pode beber vinho. Pegavas no copo e transformavas em água. Vai à torneira. Mas a água da torneira está uma caca. Imagina que eles não tinham comprado garrafões no Pingo Doce. Tivesse trazido uma garrafinha de água. Tá? Pronto, eu também já estive grávida e sei. Pronto. Então já não és virgem. Vês? Mais me ajudas. Não, então, mas a Virgem Maria também era virgem e teve o Senhor Jesus. Era virgem até ter a criança, porque depois de ter a criança é que ele nunca mais foi virgem na vida. Está bem, mas até ter a criança era virgem. Pronto. É vida. E se eu tivesse tido uma cesariana, continuava a ser. Eu gostava de saber como é que tinhas feito a criança antes. Foi o senhor. Pelo amor de Deus. Pronto. Por acaso ela é a cara. Portanto, não vale a pena a gente. Mas podias ter dito o que tu disseste que ninguém ouviu, porque isso cortou o teu som por todo lado. Graças ao Senhor. Mas eu percebi. Ora bem, depois disto. E ele, depois disto, ele teve um ataque. Eu tive um ataque de tosse. Vou beber um bocadinho de água, é? Enche aí só disso então, um bocadinho. Estamos aqui com o Decker, que foi preso em 2012 porque incendiou um restaurante. Era a pizzaria ou não? Era outro não sei. restaurante? Não cheguei lá a esse ponto, mas foi um restaurante. Um restaurante, ponto. Entretanto, ele acabou por ser libertado sob fiança, mas, para alguns, o incidente prejudicou a sua credibilidade. Ok. Algumas fontes afirmam que o incêndio era parte de um esquema fraudulento de seguro e, embora Decker estivesse envolvido, o proprietário do restaurante também enfrentava as mesmas e outras acusações. Calma. Isto agora foi boa informação. Foi. Ou seja, ele fraudulento, mas que agora ou quando teve... Em 2012. Em 2012, quando ele incendiou o restaurante, foi de forma fraudulenta. Mas ele estava a fingir que estava a ser possuído? Possessivo. Opa, não sei se ele estava a fingir ou não. Por acaso na pesquisa não diz isso. Mas se calhar sim.
engendrou um esquema para incendiar o restaurante, mas pelos vistos o dono do restaurante estava envolvido, que era para receber a guita do seguro e meter-se na alheta. Ok, tiveram aquela ideia do tipo, olha, isso a gente... Exato, mas depois disto veio prejudicar aquilo que aconteceu anteriormente. Já deixou de ser tão credível se ele foi possuído ou não. Claro. Claro que para outros, o incidente ligado ao fogo, particularmente dado o seu aparente poder de convocar água, um poder que muitos acreditavam ter sido dado pelo próprio diabo, apenas conferiu a Decker mais uma camada de mistério. Claro. Ele podia ter controlado a água e depois, pensar mais um bocadinho mais força e veio o fogo. Dada a quantidade das testemunhas, isso sai o tipo de fogo. Adoro, sério. Dada a quantidade de testemunhas, bem como os múltiplos locais onde os bizarros incidentes ocorreram, é difícil ver como até mesmo o cético mais fervoroso pode considerar os encontros de Decker como uma simples farsa. Sim, é bem estranho, porque imagina, mesmo que fosse as pessoas, imagina, agora ganda plano, as pessoas da casa engendrarem um plano de tipo, vamos a fingir que isto está aqui uma ganda Inovação, sim. Yeah. Ao mesmo tempo, tens ali um coisa, um restaurante, uma pizzaria que também faz isso. A rapidez como é, sai de um sítio, vai para o outro, tipo, acaba e volta, né? Exato. A mão dele arde com a cruz. Exato. É um bocado estranho, sim. E a quantidade, é isso que eu ia dizer, e a quantidade de testemunhas. Porque se fosse só a pizzaria e se fosse só o pessoal da casa, mas não. Houve muita gente que esteve lá e viu. Estava tudo dentro disso. Pois, lá está, porque isto, uma farsa assim tão elaborada, tinha que ter requerido algum esforço extra, digamos assim. E naquela altura, eu sei que não preso... estamos a falar em 1800. Já viste o esquema que era ele preso, fazerem isto assim do nada e preparar as coisas para porem ele a deitar água por todo lado? Ou seja... Sim, e os seguranças... correr água dentro da cela. Sim, e mesmo os seguranças da cela e isso tudo não iam estar a cooperar sobre isso. Exato. Não sei. A não ser que recebessem algum por fora das entrevistas que ele ia dando. Mas como é que ele sabia que ia dar esse trabalho, esse dinheiro todo? Pois. Não é? Isto pode vir cá para fora e as pessoas não quererem isso. Não, exatamente. Não é... Neste sentido, o Decker acreditava firmemente que o espírito do avô estava por trás de todos os incidentes. Numa última tentativa de abusar mais uma vez da sua vítima. Ou seja, era tipo... Ele abusou em vida e estava a dar cabo dele. Queria assombrá-lo durante a vida dele. E possuiu. Um investigador paranormal, no entanto, neste caso Robert Bartholomew, ou Roberto Bartolomeu, é um desses céticos que, entre outras coisas, destaca a falta de qualquer evidência fotográfica ou em vídeo dos incidentes. Este talvez possa ser um ponto já a tomar em consideração, na medida em que, após a confusão dos eventos iniciais, houve muitas oportunidades para captar essas tais evidências. O facto frio, porém, que nunca sabemos ao certo quem ou o que esteve por trás dos eventos no início de 1983. Imagina, eu percebo bem isso. Nessa altura eram aquelas câmaras do rolo, né? Sim, as analógicas. Né? E mesmo hoje, por acaso, as pessoas têm boa mania, alguma coisa acontece, sacam do telemóvel. Exato. E gravam logo. Mas tipo, não é? Tipo, tu estás no restaurante, do nada isto acontece. Tu não tens uma máquina ali. Exato. Assim do nada. Porque antigamente nós não andávamos com câmaras fotográficas nem com câmaras de filmar, que as câmaras de filmar eram bem grandes, sim. Eu lembro-me do meu pai que até tinha assim aqui uma asazinha. Yeah. Tinhas assim a mão e fazias assim.
Eu percebo, Vizinha. sim, que era muito mais fixe haver provas, não é? Mas compreendo o facto de não haver, não é? Tipo, a chover. Olha, espera aí, deixa-me lá tirar a minha câmera. Exato, ia para a câmara à chuva para dar cabo da câmara. Mais essa, sim. Opa, são cenas que, lá está, acontecem, há testemunhas, mas nunca temos... E antigamente, fotos, não sei como é que é, tu sabes melhor do que eu, mas esses rolos, se calhar se apanhassem aquela água, os rolos com umidade vão ao ar, sim. tipo, pronto, ou seja, não faz muito sentido estarem a dizer, devia haver provas, espera aí, olha, não saias da posição, fica aí um bocadinho que eu vou num instantinho. Exato. Mas, por exemplo, mas também podes ver de outra maneira. Ele estava dentro da cela dele, se começava a chover lá dentro, e acontecia isso tantas vezes, os guardas podiam ter chegado lá já com essa intenção para tirar fotografias e mostrar. Se calhar aí nessa altura, será que já havia câmaras? Possivelmente. Já. Então aqui tinhas as câmaras para os prender. Já havia, pois, e é verdade, porque é que não há filmagens? Certeza que numa prisão tem que haver câmaras. Sim. Sim, isso é verdade. Opa, é daquelas coisas que nunca vão ser explicadas. E houve muitas testemunhas, houve. Se aconteceu mesmo realmente assim ou não, é uma incógnita, porque é aquela velha história, quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Exatamente, sim. Mas é gente a mais a ver coisas estranhas a acontecer à frente deles. Mais uma Sim, vez, é gente a mais a ver. E o facto dos cortes, que é o que mais me choca, porque lá está, os cortes, a cruz ali a queimar. E os pratos e as panelas a chocalharem na cozinha? Exatamente. Isso então, só se tivesse alguém lá escondido. Fora aquela cena de que ele, quando veio lá da casa de banho ter com os outros, começou a ouvir a bater. Gente, isso faz-me uma impressão do caraças, juro. Nossa. Sim, já. Mas isso era ele a andar, o avô. E é correr atrás dele. Não, estava lá em cima e depois fez assim. Depois começou a chover água. Exato. Tipo o Moisés que afastou a água e este Empurrou a capa dentro. Pá, é bizarro, juro-te. E é ainda mais bizarro o facto de ser tão perto de nós, não é? Será que há casos de possessão em 2000? Não sei. 2000. É uma questão da gente ver. Quase certeza. Não. Eu não vou ver. Devias. Tu é que puxaste o assunto. Não. Isto é bom para ti, para a mídia. A Andreia é mais de bruxinhas e coisas feitiças, essas coisas assim. Portanto, vocês são muito bons nessas cenas. Cenas paranormais. Eu fico com os meus crimes. Também já são um pouco bizarros, não é? Mas tipo, eu sei que normalmente diz que nós devemos ter mais medo dos mortos, é verdade, mas não sei. Até prova em contrário, temos a dizer assim, Sara, não existe nada, pode estar descansada. Para, quieto. Eu agora vi-te a fazer. Eu sei. Se eu não quisesse tu visses, eu fazia assim. Mas pronto, é isso, gente. Cuidado com os meninos que... Cuidado com os meninos que... Espera aí. Acaba lá. Tu nunca ouviste aquele do... Eu não sei, acho que era o Gato Fedorento que era... Cuidado com os... não! É o Telerural. Cuidado com os meninos que andam de calções. Uma cena assim. Portanto, cuidado com as pessoas que parece que são possuídas e controlam a chuva. Exato. Se virem que ela controla a chuva e que está a chover, levem-me para o meio dos campos. Cá muito seca e a gente precisa de água. Mandei-lhe um pontapé no dava jeito. Um gajo ter uma quinta. Olha, vai ali regar aquilo. O gajo fazia um bocadinho de força e começava a chover. Não dava jeito, Ruben. Não dava jeito. Aqui na minha casa não dá, que isto é só umidade por todo lado que até faz impressão. Imagina isto a jorrar água das paredes. Eu também tenho que pintar. Já agora, já que se quiserem saber, vou pintar a minha casa toda em... Se quiserem ajudar. Em que é? No verão. No verão. Se quiserem ajudar... Has pintado de quê? De preto? Para não ver a umidade?
Não, da mesma cor. Cinzento, azul, não sei. Esta cor. É isto. Cor de burro quando foge. Quem viu o episódio até ao fim, comente azul. Exato, porque se fizeres um desenho de água, é azul que se mete. Pronto, gente, é isto. E é assim, se quiserem mais episódios de assombração, possessões, falem com o Ruben para ele Exato. fazer. Porque eu não vou fazer. Devias, eu continuo a dizer que devias. Assim passava-te o medo. Não. Não, mas olha, se os nossos caros ouvintes forem nossos ouvintes desde o início, que eu cá estou, o primeiro que eu fiz foi da Casa Assombrada de Winchester. Uhum. E eu estava a fazer o texto, estava a ler o texto, de repente aparece uma amiga minha ao meu lado, manda um berro. Eu estava apenas a ler o meu próprio texto para ver se havia erros. A minha amiga aparece de lado e eu mando um berro gigante. Devia ter sido filmado. E ela, calma, sou eu. E eu, pois eu sei, mas não me apareces. Portanto, e é só a Casa Assombrada de Winchester. E é isto, gente. É isto, preciso, pessoal, já sabem. Comentem o que quiserem, se acham que este caso foi real, se não foi. Comentem azul, se chegaram aqui, já vamos a 1 hora e pouco de episódio. E já sabem, se forem à casa de banho, durante a noite, cuidado com o que vos observa na escuridão. Não olhem para o espelho. Exato, e não digam Bloody Mary 3 vezes. Não era para dizer, peço desculpa. Ou Beetlejuice também não digam Beetlejuice. Mas é no espelho também? Não. Ah, pronto. Eu já disse 2 vezes, portanto não posso dizer a terceira. Não podes dizer o quê? A terceira. Mas qual é que era a palavra? Não digo. Tchau, pessoal. Sumo de inseto. Tchau. Até para a semana.